A paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na sua presença, na sua casa. Uma semana, como já foi dito aqui, muito intensa. Não sei você, mas para mim essa semana está sendo bem diferente. Uma semana debaixo de muita luta, de muita guerra. Mas eu creio que maior é o que está conosco, amém? Deus não perde o controle de nada. Tudo está no comando dele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 137. Eu tento, né, irmãos, começar assim. Eu tento. Eu queria começar e terminar assim, né? Salmo 137. Um mês maravilhoso, um mês da adoração. Temos adoradores aqui nesta noite. Amém? Basta nós sabermos se temos sido verdadeiros. Porque adoradores todos nós já nascemos. Já somos adoradores natos. Mas uma classe o Senhor está buscando. Os verdadeiros. Que Ele ache em nós. Que Ele ache em nós. Que Ele ache em nós. Verdadeiros adoradores. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, sim. Choramos quando nos lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Repita comigo, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos requeriam de nós uma canção. E aqueles que nos consumiam requeriam de nós alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vou traçar um paralelo esta noite entre esses dois textos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 23. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, repita comigo, prisão interior, e prendeu os seus pés no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Repita comigo, os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Tem crente ligado aqui? Já poderia terminar aqui. Porque a palavra já fala por si só. Mas estamos diante de um texto em Salmos de número 137, que eu amo demais. Uma palavra onde o Senhor trata muito e trata muitas coisas em mim. E eu gostaria de dividir alguns pontos aqui com a igreja do Senhor esta noite. Estamos diante de um cenário sombrio da igreja, dos judeus de Israel. Estamos diante de um sombrio cenário, não da igreja ainda, mas de Israel. Perdoe-me. Nesse momento aqui, eles estão vivendo um dos seus momentos mais difíceis, o cativeiro babilônico.
Certamente você já ouviu falar muito sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que esse cativeiro já havia sido predito pelos profetas. Porque se nós formos analisar todo o contexto, todo o cenário, vamos perceber que o Senhor já havia falado, já havia requerido um conserto do seu povo. O Senhor, ele está sempre falando, admoestando, através dos seus profetas, para que esse povo andasse em retidão, andasse em integridade. Mas a Bíblia mesmo é enfática em dizer que esse povo possui uma dura cerviz. E eu não estou aqui para julgar esse povo, porque muitas vezes nós nos comportamos como tal. Queremos julgar os nossos antepassados, mas enquanto estamos escrevendo a nossa história, muitas vezes cometemos os mesmos erros, embora o Senhor tenha deixado esses exemplos aqui para que nós pudéssemos aprender com os erros dos outros. Seria mais inteligente nós aprendermos com os erros dos outros. Mas a gente insiste muitas vezes no erro, mesmo o Senhor sempre levantando alguém para nos ensinar, nos admoestar. E assim não fora diferente. Os judeus estão, neste momento, diante de um cenário sombrio, vivendo um dos seus momentos mais difíceis, por causa de a sua própria falta de posicionamento diante do Eterno, diante de Deus. E nesse momento aqui, eles estão junto aos rios da Babilônia assentados. E eles estão agora nostálgicos. Eles estão com saudade daquilo que já viveram um dia e agora, de alguma forma, lhes fora roubado, lhes fora usurpado. Porque sabemos que Nabucodonosor invade, saqueia e leva esse povo cativo para a Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que nesse momento, esse povo está ali assentado e estudos dizem que esses rios da Babilônia eram canais que corriam por planícies. E durante o exílio, a comunidade ali ficava sentada, entristecida, se lembrando daquilo que já viveu um dia. E quando eu olho isso aqui, eu percebo que em nós não há um posicionamento diferente. Várias vezes já ouvi o pastor Fábio neste altar falando de cristãos e crentes que já viveram numa outra época e dizem que viveram um outro tipo de evangelho. E aí eles ficam como o povo que agora está aqui cativo, sentindo nostalgia. A igreja de antigamente. Os crentes de antigamente. Que saudade que eu tenho da igreja de outrora. E aí, a pergunta que eu já quero deixar esta noite é: será que o Deus da igreja mudou? Será que o Deus da igreja mudou? Se houve algum tipo de mudança, se houve algum tipo de transformação que nós consideramos negativas, não foi em Deus, foi em nós. Se aconteciam diversas coisas na igreja e nos tempos de outrora, e hoje já não acontece mais, a culpa não é de Deus. Porque Deus é imutável, Deus não muda, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então não podemos ficar com nostalgia, perdendo o nosso tempo. Cada minuto que passa, cada segundo que passa, não volta.
volta. E aí a gente fica com saudade do tempo que já viveu um dia e a gente perde a oportunidade de mergulhar mais fundo e mais profundo na presença dEle. Ele está aqui esta noite. Não perca a oportunidade de sentir a sua presença. E esse povo está vivendo momentos difíceis, tristes, deprimentes. Mas aí eu te pergunto, a culpa desse povo estar lá é de Deus? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que muitas vezes nós paramos em alguns lugares e vivenciamos algumas situações, não porque Deus queira que nós vivamos, mas porque Ele quer nos ensinar algo. É porque Ele nos ama. E quem ama puxa a orelha. Quem ama corrige. Quem ama coloca no trilho o trem que está querendo sair do trilho. E a gente insiste em achar que a culpa é de A, que a culpa é de B, da semente que nós mesmos estamos plantando. E aí, quando eu olho para esse texto, eu percebo que, por exemplo, Daniel, que também está vivendo o cativeiro babilônico, ele tem um posicionamento totalmente diferente desse povo aqui. Então dá para entender que o cativeiro representa lutas, adversidades, desertos que nós vamos ter que enfrentar, que todos nós enfrentamos. Não porque Deus é mau, não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E aí o que vai diferenciar um de outro é o seu posicionamento. É aquilo que nós estamos fazendo com o caminho que o Senhor tem colocado na nossa frente, ou à nossa frente. Daniel se posiciona e ele não fica achando que é culpa de Deus ele ter parado ali. Em sua oração, ele reconhece que foi o seu povo quem errou. E porque o seu povo errou, ele foi parar ali. E aí com isso eu aprendo que não é o ambiente quem deve ou pode me mudar. O ambiente em que eu estou inserido não pode e não deve ter o poder de me mudar. Pelo contrário, o local em que eu estou inserido será influenciado por aquilo que eu carrego. Então o problema nunca vai estar no lugar. O problema nunca vai estar no ambiente. A diferença vai estar no posicionamento. Eu posso escolher ficar vivendo do passado. Porque antes eu sentia tanto a presença de Deus. Que saudade eu sinto de Sião. Que saudade eu sinto do templo, porque esse povo não está com saudade da presença. Esse povo está com saudade do templo. Porque se eles estivessem com saudade da presença, a presença a gente atrai aonde a gente está. Dá para entender a diferença do posicionamento desse povo para o posicionamento de Daniel? Daniel está no mesmo ambiente, mas ele decide o quê? Não se contaminar com os manjares alabadacandarai. Aleluia! Ele alacandarafai. Ei, é questão de decisão, é questão de posicionamento. Não é o ambiente em que você está inserido que vai te
é você que vai mudar o ambiente por onde alabadacandaravadacai. Ei, 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 ei! Que é isso, pregadora? Lembra de José? Lembra de José? Por onde passava, o lugar se tornava uma bênção. Por onde passava, o lugar se alabadacantorebedecandarai. Vai recebendo isso aqui. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo isso aqui. O lugar não vai determinar. Quem está no lugar é quem determina. Pode ser prisão, pode ser cova, pode ser casa de Potifar. A benção eu vou carregar, a benção eu vou carregar. Tá dando para entender que o poder não está na harpa. Saul está sendo atormentado por um espírito maligno. Chame alguém que toque a harpa, não. Chame a Davi. Porque o poder não está na harpa. O poder está em quem carrega a harpa. Mas o que tudo isso tem a ver com adoração? Porque a adoração vai muito além daquilo que eu faço. Viemos de uma igreja ativista. Crescemos numa igreja ativista. Eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que ir, eu tenho. Mas nossos filhos vão crescendo sem conhecer ao Senhor. Uma das maiores preocupações que eu tenho como mãe, porque eu entendi que eu sou autoridade espiritual na minha casa, é fazer com que os meus filhos conheçam ao Senhor. Porque não vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Não vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Adoração fala de intimidade. Adoração fala de conhecer a Deus. Não dá para adorar aquilo que a gente não conhece. Porque alguém está pensando que é o lugar quem determina. Aí Jesus chega no poço. Começa o diálogo com uma mulher. Ela percebe que ele é profeta. Porque disse, já tiveste 5. E agora o que tens também não é teu, marido. Vejo que és profeta. Fala para mim então, qual o lugar onde se deve adorar? Porque vocês falam que é aqui, outros falam que é ali. Sabe o que ele fala? Não interessa o lugar. Os verdadeiros adoram ao Pai em espírito e em verdade. O problema é que a gente se limita ao lugar. A gente se limita ao templo. A gente se limita a 2 horas de culto. E a gente acha que a gente vem ao culto para se encher. Eu não venho ao culto para me encher. Eu venho ao culto para derramar. Alabadacandarai. Ei! Tô pegando a síndrome de pastor Fábio. Que isso, pregadora? Quer dizer que eu não posso ir ao culto para me encher? Eu creio que ele está aqui para te encher. Só que você não vem aqui com... A gente não pode vir aqui com essa expectativa. A gente tem que vir com a expectativa de entregar. E à medida em que a gente entrega, Ele desce e nos enche com a sua glória. O que a gente recebe é consequência daquilo que a gente entregou. Tá dando para entender isso? Que é consequência. Eu creio em milagres. Eu creio em bênçãos. Eu creio no Deus que abençoa. Eu creio no Deus que enche a sua casa com a sua glória e com a sua presença. Mas você veio nesta noite com uma expectativa de ir a um culto. E o que é o culto? É o lugar onde você vai para buscar? Não, você vai para entregar.
E à medida em que você entrega, Ele não te dispensa de mãos vazias. À medida em que e eu sinto a presença dele aqui, e eu sinto a presença até quando nós vamos ficar olhando para a igreja de outrora, perdendo a oportunidade de fazermos muito mais do que a igreja de outrora fez, de impactarmos muito mais a nação? Esse segundo que passou agora já não volta mais. Não há bem mais valioso do que o tempo. E quanto tempo a igreja do Senhor está perdendo, querendo provar que é igreja. Querendo provar, querendo provar, querendo provar. Tem gente aqui querendo parecer com Jesus? Jesus nunca quis provar nada para ninguém. Mas eu quero provar que eu sou crente. Eu quero provar que o meu Deus é Deus. A gente não está aqui para provar nada para ninguém. A gente vive e Ele faz. A gente busca e Ele faz. Tá dando para entender isso aqui? A gente não pode se posicionar só no tempo das eleições. Foge não, hein, crente? Vamos lá. Que isso, Vanessa? Está sendo contra o posicionamento da igreja? Não. Eu estou falando que tem 4 anos aí pela frente. O seu posicionamento de orar e jejuar pelo país não tem que ser só no período da eleição para provar que o seu Deus é maior. E eu estou falando para mim também, irmãos. Ah, mas é Vanessa Marreta. A barreta primeiro bate aqui. A espada primeiro faz aqui. Porque a gente quer fazer as coisas para provar. E uma coisa que eu aprendo com o meu Jesus é que mesmo ele sendo filho de Deus, ele nunca quis provar nada para ninguém. Ele vivia. E o que ele vivia impactava. Por onde ele passava, ele não precisava chamar ninguém para nada. A presença dele já atraía. Os que ele chamou foi para uma missão. Mas ele não andava chamando ninguém para nada. A presença dele atraía. E quando alguém falava isso ou aquilo dele, ele falava: tu estás dizendo, eu não disse. Temos a oportunidade hoje de vivermos diferente desse povo aqui, que adora se lamentar, que adora reclamar, que adora murmurar, talvez dizendo: por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Enquanto sabe muito bem o porquê de estar ali. Quantas vezes tomamos decisões por contas próprias e queremos colocar isso na conta de Deus? Quantas vezes fazemos algo que o Senhor falou que não era para a gente fazer e a gente quer jogar isso para a conta de Deus? Ei, assuma sua responsabilidade. Assuma que foi você quem não quis dar ouvidos à voz de Deus. No momento em que Daniel está se posicionando, ele não está falando de si, mas está falando do seu povo. E ele sabe que o seu povo está ali porque fez por merecer, porque não deu ouvidos à voz de Deus. Mas ele decide não se contaminar com os manjares do rei. E à medida em que ele decide não se contaminar, isso vai começar a incomodar. Porque posicionamento incomoda. Ele começa a se destacar e alguns querem pegá-lo em algum delito. Como não conseguem pegá-lo em algum delito, vamos fazer alguma coisa, vamos armar algum bote para pegar aqui. E aí o ambiente está tentando mudar Daniel. O ambiente em que Daniel está inserido quer roubar a essência de Daniel. Dá para entender isso? Que as lutas, as adversidades pelas quais passamos querem roubar a nossa essência. E sabe qual é a nossa essência? Adorador. Sabe qual é a nossa essência? Adorador.
Esses dias eu ouvi algo, e é verdade. O ser humano já nasceu com a necessidade de adoração. É do ser humano. Ele já nasce com a necessidade de adorar. É essência, foi Deus quem colocou. Só que alguns adoram a deuses de barro. Outros a deuses de ouro, de prata e de bronze. Adoram a deuses falsos. Porque se a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros, é porque existem falsos. Que adoram deuses falsos. Se ele está à procura de verdadeiros, é porque tem gente falsificada por aí. E adorando a falsos deuses também. É do ser humano a necessidade de adorar. E ele não está buscando adoração. Que isso, pregador? Ele não busca adoração. A adoração já tem 24 horas por dia lá no céu. Ele está buscando adoradores. Ele não está buscando alguém só para fazer. Ele está buscando alguém para ser. Porque a medida em que faz. A medida em que faz. Não o contrário. Não é fazer para ser. É ser para fazer. Ou está muito difícil o que eu estou dizendo esta noite? Eu não estou pregando contra o fazer. Eu estou dizendo que primeiro nós temos que ser. Por que, Vanessa? Porque vai chegar um dia em que alguém vai dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu falei. E sabe a palavra que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Está dando para entender que mais importante do que fazer é ser. Quando Caim e Abel vêm entregar a sua oferta, ele não olha primeiro para a oferta, ele olha primeiro para Caim e ele olha primeiro para Abel, para depois olhar para a oferta, porque mais importa é ser do que fazer. Está difícil entender isso aqui? À medida em que formos, faremos com toda a gratidão. Faremos com todo o amor. Faremos com toda a excelência necessária. A minha oração nesta noite é para que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Dá para entender que tem que ter verdade. No mundo de fake news, no mundo de máscaras, no mundo de maquiagem, no mundo de filtros, Ele está dizendo: eu estou procurando verdadeiros adoradores. Temos a escolha esta noite de ficarmos olhando para o que foi, já passou, ou fazermos a diferença agora, no nosso tempo. Porque esse povo aqui já teve a oportunidade de fazer a sua história, de escrever a sua história. Que história os nossos posteriores vão ler sobre nós? Que história os meus filhos vão ler sobre mim? Que legado eu estou deixando neles e para eles? O verso 2 vem dizendo: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. É muito sério isso aqui, meu irmão. Porque o objetivo das lutas, das adversidades, dos cativeiros pelos quais passamos. Mas, Vanessa, eu sou liberta em Cristo. Eu estou usando a figura de um cativeiro para te mostrar que muitas vezes estamos presos a coisas, a sentimentos, a pensamentos egoístas, egocêntricos, que nos jogam lá num cárcere interior. E ali a gente fica em depressão, num quarto escuro, sem querer ver ninguém, presos em nossas emoções.
Esses cativeiros, eles vêm para muitas vezes testar quem nós somos, quem nós temos sido em Deus. E o objetivo deles é fazer com que nós penduremos as nossas harpas. Não sei se entrou por essas portas alguém assim esta noite. Pendurar a harpa quer dizer desistir. Não quero mais. Eu não sei se nessa hora, nessa live, alguém está preso em algum tipo de cativeiro, cárcere interior. E já disse: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu desisto da minha casa. Senhor, eu desisto do meu casamento. Senhor, eu desisto do meu filho. Senhor, eu desisto da minha vida. Senhor, eu desisto. Aqui, nesse salgueiro, eu penduro a minha harpa. Queridos, não é feio abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou decepcionado. Senhor, eu estou frustrado. Senhor, eu estou desolado. Senhor, eu já não tenho mais a mesma confiança em Ti. Isso não é feio. Isso não desmerece você. Crente do Senhor, cristão do Senhor, menina dos olhos de Deus, isso não é feio para você. Eu dizer que eu estou cansado, eu dizer que eu estou entristecido, eu dizer que eu estou enfraquecido, isso não desmerece você, não faz você menos crente. Isso só demonstra a tua fragilidade como ser humano. Assim fez o apóstolo Paulo, e a palavra liberada para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Não se sinta desmerecido se a tua fé está titubeando. Feio, sabe o que é? É ficar fingindo ser o que não é. É ficar fingindo ter o que não tem. Estamos diante daquele que pode restaurar a nossa sorte. Estamos diante daquele que pode renovar as nossas forças. Estamos diante daquele que pode abrir cadeias, abrir alabadacandarai, abrir algemas. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, cogitamos e sonhamos para nós. O verso 3 vem dizendo: aqueles que nos levaram cativo requeriam de nós uma canção. Não adianta, querido. Nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas que ficam aguardando a nossa reação diante de uma ação que nos aconteceu. Muitas vezes essa nuvem de testemunhas nem vai ser física, vai ser espiritual. O inimigo da tua alma vai ficar aguardando de ti. Será que ele vai amaldiçoar o dia em que nasceu? Ou ele vai abrir a boca para adorar independente das circunstâncias? Mas como podemos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Aqueles que nos levaram cativos ficam requerendo de nós alegria. Aqueles que nos aprisionam esperam de nós o abrir da boca para cantar um cântico de Sião. Entenda de uma vez por todas, igreja, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Estamos perdendo o foco, isso tem me incomodado esta semana. O inimigo está distraindo a igreja e ninguém está percebendo. Enquanto ficamos tentando provar alguma coisa nas redes sociais, ele está ganhando terreno.
E o Espírito Santo está dizendo aqui esta noite: a tua guerra não é contra a carne, a tua guerra não é contra o sangue, a tua guerra é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Enquanto ficamos nos degladiando nos grupos de família, porque um vota no partido A e o outro vota no partido B, o inimigo vai ganhando terreno. Eu não estou dizendo que não temos que nos posicionar. Eu não estou dizendo que não temos que exercer a nossa cidadania. Eu estou dizendo que os meus olhos não estão fitos no reino da terra. Os meus olhos estão fitos nele. Os meus olhos estão fixos nele. E à medida em que eu abrir a minha boca para adorar, ele vai colocar emboscadas. Ele vai confundir o inimigo. E eu não vou ter que guerrear, porque essa guerra não é minha, essa guerra é dele. Abra tua boca e adora! Abra tua boca e adora! Coloque essa espada na bainha. Não foi assim que ele falou com Josafá? Não é do teu jeito, Josafá. Não é com a tua arma, não é com a tua espada. Essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Coloca essa espada na bainha, coloca os levitas à frente do grande exército. Mas, Senhor, é uma multidão que está vindo contra nós. E não há forças em nós perante a grande multidão. Ouça a oração de Josafá e repita: Senhor, em nós não há força perante a multidão que se levanta contra nós. Igreja do Brasil, se posicione, entendendo que as nossas guerras não são guerreadas por nós. Coloca essa espada na bainha. Prepara os levitas na frente do exército. Enquanto Allah show e andaravadaie, enquanto eles vão adorando, eu vou confundindo os inimigos. Enquanto vão adorando, eu vou colocando emboscadas. Ei, 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 ei. O mesmo Deus está aqui e Ele está nos dando estratégia para vencermos as nossas guerras. Não vai ser no muito falar. Não vai ser na força do teu braço. Não vai ser na violência das tuas palavras, na tonalidade da tua voz. Ele está dizendo: coloque essa espada na bainha, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Estamos diante de um Deus que não perde e não empata. Ele é vitória e nele nós somos mais do que vitoriosos. E quero deixar aqui registrado que a minha esperança não está em Lula, a minha esperança não está em Bolsonaro, a minha esperança está em um que virá e governará com justiça. Não se distraia, não saia do teu foco. Se posicione. Eu não estou falando que você tem que ser omisso. Tem que se posicionar. Tem que votar em quem acredita. Tem que exercer a cidadania. Mas não é nisso que os meus olhos estão fitos. Os meus olhos estão fitos nele. Ainda que um exército se levante contra mim, eles vêm com espadas, lanças e escudos, mas eu vou até eles,
fazendo menção do nome do Senhor. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima do STF, do Supremo Tribunal Federal. Nome que está acima de Lula. Nome que está acima de qualquer satanista. Nome que está acima de Bolsonaro. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. E o governo não saiu das mãos dele. Ou você acha que o trono está desocupado? Ou você acha que ele está perdendo um segundo daquilo que está acontecendo? Ele está vendo, está ouvindo tudo. Te prepare, na hora certa ele vai se levantar. Mas às vezes a gente precisa de uns cativeiros para dar uma sacudida. Dá para entender que várias vezes ele precisa deixar, permitir com que a gente entre em algumas guerras, para que a gente venha acordar. Adoração vai muito além do que eu faço. Adoração tem a ver com quem eu estou me tornando nele. Não pegou? Adoração vai além do que eu faço. Adoração é estilo de vida. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que sacrifiqueis os vossos corpos vivos. Esse é o vosso culto racional. Eu não posso limitar a adoração a 2 horas de culto. O culto não acaba. Ah, mas eu queria morar na igreja. Leva a igreja para lá. Ah, mas eu não queria sair do culto. Leva o culto para lá. A reunião acaba. O culto termina. A reunião acaba. O nosso culto continua no nosso quarto. O nosso culto continua na nossa cozinha. O nosso culto continua na nossa sala. O nosso culto permanece quando estamos no nosso trabalho, quando vamos para a faculdade, onde quer que nós estamos. O culto não termina. O culto somos nós. Queimando, sacrifício vivo. Quando eu renuncio a minha carne, quando eu renuncio o meu eu tô queimando. Eu estou dizendo: Deus, eu queria fazer, mas pelo Senhor eu não faço. Eu tô adorando, eu tô queimando. Senhor, eu queria falar, mas eu não falo. Por quê? Tô sacrificando. Tô adorando. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Tendo o mesmo espírito que habitava em Paulo e Silas. Que haja em nós síndrome de Paulo e Silas. Porque eles não estavam indo ao shopping, a um momento de lazer. Eles estavam indo à oração. E no meio do caminho ficavam ouvindo elogios de espírito maligno. E era elogio, viu? Não estavam liberando palavras de maldição sobre a vida de Paulo e Silas. Estavam dizendo: aquela jovem adivinhadora, aí vão santos homens de Deus. Talvez se fôssemos nós, bateríamos no peito e diríamos: sou mesmo. Tô cheio da graça. Tô cheio da presença. Tô cheio de Deus. Eu sou. Talvez se fosse essa geração, celularzinho, aqui ó, tirar uma selfie. Fui reconhecido como um santo homem de Deus. Paulo vai ficando com seu espírito incomodado. Eles expulsam o demônio daquela jovem. E isso fez com que eles fossem parar no cárcere interior. Não estavam fazendo nada pelo seu bel prazer. Estavam fazendo a obra de Deus. E foram parar no cárcere. Talvez se fôssemos nós, ficaríamos dizendo: vale a pena não, hein? Estou aqui pagando um preço e é isso aí que eu retribuo, que o Senhor me retribui? É essa recompensa que eu estou ganhando por negar a mim mesmo?
por pregar o evangelho, por expulsar demônios. É isso aqui que eu estou ganhando? Açoites, escárnios, zombarias, pedradas, punhaladas, humilhações, palavras de maldição vindo da boca de quem você mais ama, a quem você tanto oferece amor, a quem você oferece perdão, e ainda assim a retribuição que tem são os açoites, os escárnios, até parar no cárcere interior. A meia-noite vai chegar. E é lá que eu vou ter que mostrar quem eu tenho sido nele. Que vai além do que eu faço. Aleluia. E à meia-noite, quando alguém está esperando, vamos ouvir uma murmuração. Perto da meia-noite, um começa a cantar, o outro começa a orar, porque a adoração independe de circunstâncias, porque a adoração independe de lugar. O ambiente será transformado pela presença dele. Cárcere interior vira templo, porque a glória dele desce. Oh, aleluia! Eu não sei se você sente, mas eu sinto a glória dele neste lugar. Aleluia! Mas como entoaremos um cântico em terra estranha? Adorador não precisa de condição favorável. Adorador não está condicionado a lugar, ele está condicionado a ambiente, porque aonde ele está, o ambiente é tomado pelo peso da glória. Eu preciso concluir essa palavra aqui. Mas como? Se estamos aprisionados, mas como? Se estamos presos, se estamos em condição desfavorável. Vimos que entre os judeus, eles foram parar no cativeiro porque fizeram por merecer, ou não fizeram o que deveriam fazer. Mas e Paulo e Silas? Por que foram para lá? Porque haveria uma adoração que perto da meia-noite iria pairar no ambiente. E a adoração tem um poder. A adoração de um verdadeiro adorador. Quando ela vai chegando como incenso às narinas de Deus, uma resposta tem que descer. Um terremoto virá. Você pode crer que há poder na tua adoração? Você crê que à medida em que está adorando aqui, Ele está colocando emboscadas no meio do arraial dos teus inimigos? Ele está colocando emboscadas. Levanta a tua mão e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Confunda os teus inimigos, confunda os teus inimigos. Quando eles pensarem que você vai abrir a boca para murmurar, abra a tua boca para adorar. Que haja confusão no meio do exército
tumulto, no meio do exército inimigo, no meio do arraial inimigo, que haja confusão através da tua adoração. Pastor Fábio, sabe o que me chama a atenção? É que se fôssemos seguir uma lógica, somente as prisões de Paulo e Silas deveriam ter caído. Porque só eles estavam abrindo a boca para adorar. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Há uma multidão querendo ouvir um cântico que sairá dos nossos lábios. Mas como? Adorador foge da lógica. Adorador anda na contramão. E quando alguém está pensando que você vai abrir a boca para reclamar, vai ouvir: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Vamos seguir a lógica? A lógica não seria Paulo e Silas reclamarem, murmurarem, se apostatarem da fé. A lógica seria: poxa, eu estou fazendo algo para ele e é assim que ele me retribui. Os presos que estavam cercando Paulo e Silas não falaram nada, mas havia uma multidão. A multidão de testemunhas que fica: cante, adore, cante, adore. Muitas vezes essa multidão é zombando, é escarnecendo. Mas você não adora esse Deus, por que ele não se levanta em teu favor? Não foi isso que Davi falou? Aqueles que se levantam contra mim ficam dizendo: onde está o teu Deus? Aqueles que nos cercam muitas vezes eles ficam querendo nos desencorajar, dizendo: ué, não vai cantar agora? Não vai adorar agora? Você não pregava sobre isso? Não falava sobre isso? Os presos era uma multidão que estavam esperando sair uma canção dos lábios de Paulo e Silas. Porque a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, todos os presos os escutavam. Pega isso aqui. A adoração tem um poder tão grande que não vão cair as prisões somente da minha e da sua mão, mas de todos aqueles que estão ouvindo a adoração que vai sair dos nossos lábios. Está entendendo que Ele nesta noite está te dando uma nova estratégia? Ele está dizendo: parou, acabou o tempo de ficar falando. Não, parou. Muda a estratégia, começa a adorar. Comece a adorar. Porque não vão cair só as tuas prisões, mas de todos aqueles que te cercam. À medida em que você estiver adorando, vai impactar a vida da tua casa, a vida da tua família, a vida do teu marido, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos. A adoração que sair dos teus lábios vai impactar. Concluo aqui. Quando o carcereiro vê que a prisão de todos se abriu, ele fica em parafuso. E agora? Vou morrer. Não deve ter mais ninguém aí dentro. Vou me suicidar. De repente alguém grita: não faça tal coisa. Nós ainda estamos aqui. Ainda estão aí? Mas o que é necessário então eu fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus. E não será salvo somente tu, mas toda a tua casa. Como assim, Vanessa? Existem cárceres que o Senhor vai permitir que nós estejamos inseridos. Porque há um carcereiro com toda uma família precisando de libertação. Não entendeu? Nessa mesma noite, o carcereiro levou Jesus para casa. Naquela mesma noite, toda a sua família foi batizada. Segura aí que eu vou liberar a palavra profética. Deus vai permitir que alguns cativeiros,
Deus vai permitir que algumas prisões cheguem. Deus vai permitir que você passe por algumas situações, porque existem pessoas que serão alcançadas através da tua adoração, através do teu testemunho. Não entendeu ainda? A tua ferida vai ser usada para curar a outros. A tua ferida, os teus cativeiros, as tuas lutas, as tuas adversidades serão usadas por eles, porque tem vários carcereiros por aí espalhados, precisando ouvir a palavra de salvação. É noite. Se é para ele, pode ser mais forte. Essa noite é noite de decisão. É noite de sabermos se os cativeiros serão usados para pendurar as nossas harpas ou se serão usados para a salvação de outras vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, em nome de Jesus.